Graça e a paz, amém? Não. Efésios. A palavra de hoje, ela se destina a fortalecer o nosso conhecimento de Deus. Quanto mais a gente se aprofunda conhecendo de Deus, mais a gente evolui na direção certa. E aí é importante a gente conhecer isso. Vamos abrir nossos corações para que o Espírito traga o devido entendimento. Com a evolução da ciência, a ciência tem evoluído muito, muito. Nesses últimos anos, aí é que você vai ver mais evolução ainda. A gente tem tomado conhecimento de que uma coisa é fato. Tudo que nos forma e tudo que está ao nosso redor é feito de partículas minúsculas. E aí, essas partículas, por incrível que pareça, quando você vai aprofundando os conhecimentos, as investigações, os cientistas vão investigando cada vez mais, eles ficam perplexos. Por quê? Mesmo partículas tão pequenas, invisíveis, elas obedecem a leis. E toda a existência é como se tivesse um governo. Então existe lei. Então, lei que governa as partículas, leis que governam tudo. E isso é muito lindo. E à medida que os estudiosos, os cientistas vão aprofundando esses estudos, essas investigações, o interessante é que parece que vai chegar um momento que você vai chegar a um nível de entender tudo porque foi descoberto tudo. E é muito interessante. As investigações, quando se aprofundam, os cientistas, os estudiosos profundos vão descobrindo que a coisa ainda é muito mais inimaginável do que se pensava. Então, o conhecimento é muito mais complexo do que o que a gente imaginava. E eles, muitas vezes, quebram a cara. E isso é bem interessante. Mas teve uma descoberta recente que foi premiada, Prêmio Nobel de Física, em 2022, que esse prêmio ele vai servir para gerar grandes transformações. E já tem gente se aproveitando disso, tanto para o bem como para o mal. E aí eu queria trazer isso aqui para a gente. O Prêmio Nobel de Física fala sobre um tema muito pesado, que é, mas dá para a gente entender. Eu vou trazer um resuminho aqui que você vai entender e a gente vai fazer uma alusão disso, uma comparação com a palavra de Deus e o que Deus tem a nós. O Prêmio Nobel de Física, em 2022, foi sobre o tema entrelaçamento quântico. Vou dizer de novo. Entrelaçamento quântico. Deu para entender? Ou alguns chamam de emaranhamento quântico. Aí muita gente está usando essa palavra quântico sem nem saber o que é e tentando ganhar dinheiro em cima disso. Então tome cuidado. O cara diz, rapaz, olha, isso aqui é quântico. A prosperidade é quântica. Você fica, isso é quântico, papai, eu estou com dor de cabeça, quântico, mas não sabe nem o que é quântico, e a gente tem que tomar cuidado com isso. E o que é esse fenômeno? Entrelaçamento quântico. Preste atenção. Esse é um fenômeno tão pesado, dá para a gente entender, mas ele é tão inimaginável, só para você ter uma ideia, que Einstein dizia que estava errado.
Einstein, gênio, dizia, quando os cientistas falavam na década de 60, ele dizia, isso aí está errado, essa teoria está incompleta, vocês estão falando coisas. Aí ele chamava de explicações fantasmagóricas que os cientistas da época estavam levantando. Einstein, ele era contra essa questão de quântica. Ô Marinho, o que é quântica? Quântica é a parte da física que estuda as partículas minúsculas que formam a existência. Os átomos. Então, quando vai lá para o íntimo do átomo, aí esse estudo é desenvolvido por uma parte da física chamada quântica. E Einstein não achava isso muito certo, não. Ele dizia, não tem essa ideia de você estar errada. Deus não joga dados com o universo. Ele dizia, é tudo preciso. E parecia estar muito certo. Gente, 2022, fizeram uma experiência aprimorada com mais de 40 anos de aprimoramento. Desde a década de 70 que o pessoal vem aprimorando, conseguiram provar que Einstein, nesse ponto, estava errado. Para aí. Einstein, o gênio, o que ele achava estava errado. E o que a quântica parecia que era um negócio que Einstein chamava coisa de fantasma, provado que é verdade. Se Einstein tivesse vivo, talvez ele tivesse um infarto na hora. Cadê Einstein? Porque é muito complexo. Mas eu vou explicar e você vai entender. O que é o entrelaçamento quântico? Mário, mas isso tem a ver com a Bíblia? Tem. Vejam. Por que tem? Porque Deus criou todas as coisas. Amém? Então ele criou isso também. Então vê lá. Pega uma partículazinha dessa, muito minúscula. Quando ela se entrelaça com a outra, as duas são como se fossem uma só. Então, se você afetar uma, a outra vai sofrer a mesma afetação. Se você mexer com uma, a outra vai mexer do mesmo jeito. Agora eu vou falar algo que é o que deixava Einstein perplexo. Gente, esse entrelaçamento quântico, inexplicavelmente. Olha o que eu vou lhe dizer. Ninguém no planeta Terra, olha, ninguém ousa explicar. Não tem explicação. Por quê? Ninguém sabe. Pesado. Vê o que eu vou lhe dizer. Esse efeito, ele independe da distância. Quebra todas as teorias que o homem fez até hoje. Ou seja, se eu pegar uma partícula aqui e ela tiver entrelaçamento quântico com outra aqui, mexer nessa, essa vai sofrer o mesmo efeito. As duas são como se fosse uma. Se uma vier para cá, outra vem. Se uma for para lá, outra vai. Se uma subir, outra sobe. Se uma descer, outra desce. Se eu pegar essa daqui e levar para outra galáxia, vê que negócio fenomenal. O efeito é o mesmo. Gente, isso mexe com a base de todas as teorias. Então, onde eu botar no universo, se elas estiverem entrelaçadas, acabou. O efeito numa é o efeito na outra. Então, isso é muito, mas muito pesado. Por que pesado? Inexplicável. Um efeito que não depende da distância. É como você desce assim, uma pessoa está aqui, você está aqui. Aí você dá um grito. Ei! Fala baixo. Se essa pessoa for para 500 metros de distância, você dá o grito, ela já vai ouvir com a intensidade menor. Se você for para 10 quilômetros de distância, ela não vai ouvir mais. Esse efeito não. Se tiver 1 centímetro, ele existe. Se tiver 10 galáxias de distância, ele existe. Não é afetado pela distância. Muito pesado, gente.
E aí é bom a gente saber quando a ciência prova isso. Por quê? Deixa os cientistas perplexos, mas a palavra já trazia isso há muito tempo. Eu amo quando essas coisas ocorrem. A palavra, na sua essência, ela já falava isso antes de se descobrir. Vê se não é. Vamos trazer para a Bíblia. Se você olhar direitinho, qual é a essência da Bíblia? Gente, é muito importante a gente entender isso. Ler a Bíblia toda, não. Eu leio a Bíblia 8 vezes no ano. Oxe, pego lá 10 capítulos por dia, 10 pela manhã, 10 pela noite. 8 vezes no ano. Entendeu o quê? Nada. Tem que ler mergulhando, esperar que o Espírito revele para você sentir aquela coisa maravilhosa, entender que Deus quer ser conhecido, não lido. Só a palavra, lido. Tem que meditar, aprofundar. Amém? Aí, quando essa notícia chegou, que eu vi, eita, derrubaram o que Einstein achava, provaram que o contrário é possível e não se tem explicação. Eu já ouvi isso aí, ó. Deus fala na palavra. Vamos ver se é. Se você olhar a essência da palavra, o que é que diz na palavra que é a essência da vontade de Deus para nós? O que mais Deus quer, o que mais a palavra relata, é o desejo de Deus de que nós sejamos o quê? A sua imagem e semelhança. Viu como várias vezes Jesus diz: eu e o Pai somos um. E Jesus estava aqui. E Deus estava onde? Lá no trono. Independente da distância, os dois eram como um. Aí, quando ele está falando para os apóstolos, para os discípulos, olha, eu vou para o Pai. Aí o pessoal diz: Senhor, mostra-nos o Pai. Aí ele: há tanto tempo estou convosco que vocês ainda dizem: mostra-nos o Pai. Eu e o Pai somos um. Quer dizer, é uma coisa só. Então isso é muito importante. Então Deus nos quer a sua imagem e semelhança. E Ele está bem pertinho assim andando. Não, onde Ele estiver, onde nós estivermos, andando pelo caminho do bem, andando pelo caminho que não é bom, onde estivermos, existe uma conexão entre nós e Deus. Amém? Garantida. E aí, para quem achava, mas isso aí é coisa religiosa. Agora é científico, viu? É religioso e provado que é possível. A conexão por entrelaçamento independe da distância. Amém? Então, a pessoa, muitas vezes, você vê, lembra do centurião que chegou para Jesus? Jesus, ajude o meu servo, que ele está morrendo. Aí Jesus já sabia. Chegou lá, então eu vou até a sua casa. Não. Minha casa não é digna de receber. Basta uma palavra e ele vai ficar bom. Assim como eu sei o poder na palavra. Quando eu digo vai, ele vai. Quando eu digo vem, ele vem. Quando o Senhor disser, veja que fé. Entendeu? Olha aí. Independente de estar presente ou não, há uma conexão nossa com o reino de Deus, amém? Garantida. E agora, cientificamente comprovado que isso é possível. Mas não precisou da ciência, não. Porque a ciência comprovou e não sabe explicar. Mas Deus quer que a gente seja a imagem e semelhança dele. E ele quer em nós esse entrelaçamento. Veja se não é. Ele diz, ó, sejam perfeitos, como eu sou perfeito. Em Levítico, ele diz isso. Ele quer de nós uma busca incessante
para que nós nos conectemos a Ele, façamos esse entrelaçamento entre todas as nossas partículas. Por isso que ele diz, em Romanos 12, que o nosso corpo seja um sacrifício santo. Ou seja, nós entregamos a nossa vida, todas as nossas partículas, para fazerem esse entrelaçamento com Deus em tudo, para que tenhamos um corpo santo, tudo santo, buscando essa santificação. E para isso a gente precisa cada vez mais ler, estudar, mergulhar na palavra. O bom de Deus é isso que Ele quer de nós, semelhança com Ele. Além disso, Deus ainda nos mostra na palavra o exemplo através de diversos personagens de dentro do seu povo e de fora. Ele mostra o exemplo de quando a pessoa se conecta a Ele, fazendo esse entrelaçamento com Ele, através da obediência aos seus mandamentos, e Ele é tão fiel, tão justo, tão perfeito, que mostra os exemplos e as consequências geradas com a desconexão. Veja se ele não diz. A palavra diz, Davi era um homem segundo o coração de Deus. E tem gente que fica em choque. Como é que ele era um homem segundo o coração de Deus e ele fez aquele pecado com Batseba e mandou matar Urias? Porque a Bíblia é assim. A palavra de Deus, ela mostra o exemplo e a consequência da conexão boa com Deus e a conexão má com o engano. Aí ele mostra, porque era só para ser um rio de maravilhas. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E aí, quando ele olhou para Batseba, ele disse, não, foi lá, tinha pecado, caiu. A Bíblia relata, ela mostra os pontos positivos, os pontos negativos. E isso serve de exemplo. Vê que coisa, que legado maravilhoso. Para nós vermos, se seguir, dá isso. Se não seguir, dá isso. Você que escolhe qual entrelaçamento quer fazer. É com Deus ou é com o mal? É com o próprio desejo ou é com a vontade de Deus? E a gente tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Às vezes, por não ler a palavra, eu digo isso, que eu converso com muita gente. Gente, a gente termina seguindo uma Bíblia que não existe. Tem gente que diz, faça a tua parte, que eu te ajudarei. Isso é bíblico. Deus disse na Bíblia, cara. Não é bíblico. Não é bíblico. Não tem na Bíblia. Nem não cai uma folha seca que não seja pela vontade. Não tem. Entende? Então tem um bocado de coisa. E muitas vezes a gente segue uma Bíblia paralela. Às vezes a pessoa diz isso, eu cheguei, ministrei, orei, fui à casa da pessoa, tratei bem, mostrei a Bíblia, fui lá várias vezes, aí hoje está falando mal de mim. Eu deixei para lá, deixei de mão. O que é que você acha? Irmão, eu também faria o mesmo. Não é não? Rapaz, a gente vai ajudar o cara bota para quebrar na gente? Entende? Eu fiquei. Entende? Bicho, larguei. Isso é bíblico? Não, é outra Bíblia. Aí às vezes, não. Muitas vezes a gente segue a Bíblia da justiça própria. Almeida, sem correção e infiel. A Bíblia da vontade. Irmão, tem muita gente aí na igreja? Rapaz, tem não. Tem não, né? Tá bom, então eu não vou não. Eu vou no próximo domingo, que tem mais gente. Ou eu vou na ceia. Na ceia eu vou. Porque a ceia... Por que tu vem na ceia? Não, porque na ceia, entende? É bíblico isso, é. Aí tem gente, eu vou. Mas a igreja tá lotada, é tanta gente. Tá, é.
Ah, eu acho que não tem cadeira para tu não. Peraí, separa para mim que eu vou. Não veio ninguém. Ah, que essa chuva, né? É outra Bíblia. Está seguindo a conexão com o que acha que é certo. Entende? Vê uma coisa errada, aí censura, detona, julga. Eu não estou dizendo que isso não acontece comigo, não. Todos nós somos tentados a isso. Julga. Aí quando vê, pá, depois de um tempo está passando por aquilo. A palavra diz, não é para ser assim. Entende? E aí fala mal, pá. Então, às vezes, a gente tem que ter cuidado para não seguir essa outra Bíblia, que é feita pela justiça própria. Almeida, sem correção, infiel. Tem que tomar cuidado com isso. Aí, por isso que a gente precisa ler qual é a essência que Deus quer. Deus quer que nós sejamos a imagem e semelhança dele. Amém? Então, qual é a tarefa nossa? Buscar esse entrelaçamento com Deus, com as coisas de Deus, com a vontade de Deus. Amém? Uma vez eu fiquei até feliz. A gente foi para Israel e a gente viu o pessoal adorando no Muro das Lamentações. Aí a gente viu o pessoal fazendo isso. Aí um do grupo disse, rapaz, eu vou perguntar, que isso é o cúmulo da idolatria. Como é que o pessoal está fazendo isso? Eu vou perguntar para ver, por que eles fazem isso? Porque, rapaz, adorar o muro. A pessoa voltou travada. Por que vocês adoram o muro assim? Aí, a gente não adora o muro, a gente adora Deus e obriga todas as partículas do nosso corpo a adorarem, junto com a nossa voz. A gente está submetendo toda a carne a um estado de adoração, mesmo que ela não queira, que a carne peca. Vê que negócio profundo. Então o cara tá ali, ó, vibrando. Eu quero que tudo vibre na direção de uma adoração a Deus. Amém? Então vê que coisa bonita. Então a gente precisa buscar uma sintonia com Deus. E essa sintonia é através do conhecimento, da palavra, da vontade de Deus. Então, vamos investigar isso na palavra para a gente se aprofundar. Vamos ver Efésios capítulo 5. Então, nós vamos fazer alguns recortes estratégicos da palavra, encadear para formar uma essência e você desfrutar do que Deus tem a ensinar hoje. Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2. Vê o que diz a palavra. Portanto, sede imitadores de quem? De Deus. Tá vendo? Então, às vezes, a gente imita um pastor, imita uma pessoa que tem uma grande unção. Eu sigo você. Olha, eu olho no Instagram, eu vou atrás de você. Acho lindo, eu sigo. E aqui está dizendo, ó, sede imitadores de quem? De Deus. Está vendo que ele quer essa conexão? Lembra lá em Gênesis? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E é assim, gente. O passarinho pequenininho, ele ouve o pai e imita o pai cantando. A gente tem que buscar ser imitador de Deus. 2. Como imita Deus? Aí ele diz, ó, e andai em amor como Cristo, que também nos amou, e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício de aroma suave. Pronto. Nós precisamos imitar Deus. Qual a referência? Jesus na terra. Veja como ele é sábio. Porque se a gente dissesse, imite Deus, mas Deus está no céu. Aí ele mandou uma réplica de como é a conexão. Entrelaçamento total. Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Gente, vamos ver Mateus 18. Mateus 18. Para que quando a gente ore, a gente saiba que essa oração, ela tem poder. Vamos lá, Mateus capítulo 18, versículo 18. Olha o que diz a palavra. Jesus falando. Em verdade vos digo.
tudo quanto ligardes na terra, olha, terá sido ligado no céu. Viu aí? Mais uma comprovação, não depende da distância. E onde é o céu? Mas o efeito funciona. Tudo que ligar na terra será ligado no céu. E tudo quanto desligares na terra será desligado no céu. Então, se você ora a Deus, Deus, eu me desconecto desse pecado, dessa base de iniquidade que me afeta, em nome de Jesus, eu me desconecto, eu opto por seguir a ti, por ser imitador teu, seguindo os passos de Jesus. Me desconecte desse mal. Desconecta na terra e desconecta no céu. Amém? Você pode orar em conjunto com outras pessoas, como diz em seguida, versículo 19. Ainda vos digo mais, se 2 de vós na terra concordarem em pedir alguma coisa acerca de qualquer questão, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Você pede na terra, ele responde no céu. Pois onde 2 ou mais se reunirem em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Está vendo? Jesus disse, eu vou subir para o Pai. Mas aqui ele está dizendo que estava no meio deles porque os dois estavam unidos. Por quê? Lá e cá é tudo conectado. Então ele pode ser onipresente. Estando lá, está aqui. É uma coisa só. Então, a gente pode nos reunir. Às vezes a família está passando por algum problema. A gente pode se reunir. A pessoa dizer, rapaz, essa pessoa tá com um problema terrível. Era isso. E às vezes a gente fica chocado, pá. Aí vem a Bíblia falsa, Almeida sem correção, infiel. Menino, era da igreja, né? Rapaz, saiu da igreja, tá vendo? O cão pega. Aí, o que é que a gente pode fazer? Eu disse, olha o senso de justiça própria. A gente alertou, ensinou, saiu da igreja, agora o inimigo está pegando. Eita, é o que diz na Bíblia? Não resgate. Mas se eu for lá resgatar, não. Junte com o irmãozinho aqui do lado, 2 ou 3, ou os familiares. Vamos desconectar na terra o que precisa ser desconectado no céu e conectar na terra o que tem que ser conectado no céu. A pessoa não pode, mas a gente pode, porque a oração do justo vale muito para Deus. Amém? E o nome disso? Intercessão. A gente pode fazer e dizer, Senhor, na autoridade que tu podes liberar, eu oro por essa vida, aí com misericórdia, Senhor, olha, era uma pessoa pequenininha, cresceu na igreja e hoje está passando por isso. Deus, vamos lá, Senhor, em nome de Jesus, eu conecto, orando em sintonia na Bíblia de Deus. Amém? Aí Jesus está ali, no meio. A pessoa tem que crer, Senhor, tu estás aqui no meio, porque a palavra diz, e ela é verdadeira, e diz, espere no Senhor. Então eu estou orando e já te agradecendo pela execução desse pedido que estamos fazendo de forma intercessória. E aí a gente vai orar. Ora pelo Brasil, ora por uma coisa, ora por outra. Entende? Isso é importante. Eu lembro, havia um perigo de a inflação pipocar. Lógico que eu e várias pessoas. E eu fiquei ali, ano passado. Tome. Quebrou a cara de um bocado de economista. Vai pular de 7%. Vai pular de 8%. E aí? Previsão. 3 e pouco, 4 e pouco. Quebrando a cara de muita gente. Entende? Então, é possível isso para nós. Porque nós temos conexão com Deus Altíssimo. Amém? Aí precisa praticar isso. Vamos lá. João, capítulo 15. Então, a palavra, na sua essência, mostra como devemos ter postura que gera transformação. João 15, 7 a 11. Olha aí o entrelaçamento. Olha que coisa linda.
João capítulo 15, a partir do versículo 7. Tá vendo? E as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Tem que ter esse entrelaçamento. Amém? Quem é essa conexão? Quem faz esse entrelaçamento entre o homem e Deus? Jesus abriu a porta e a palavra conhecida, ministrada, vivenciada, revelada pelo Espírito Santo, ela abre essa porta. E diz, 8, meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. 9, como o Pai me amou, olha a similaridade, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, permaneço no meu amor. Olha Jesus dizendo, se você quiser o entrelaçamento com Deus, faça como eu faço. Eu obedeço ao meu Pai. Aí eu permaneço nele. Aí você permanece em mim. Então a gente vai ter um entrelaçamento e vamos ser todos nós como se fossem um. Quando uma pessoa vê que você está na unção com Deus e com Cristo, e que você pede as coisas de modo maduro, e elas acontecem, o que é que as pessoas dizem? Glória a Deus, o Pai é glorificado. Amém? E esse pedido não é um pedido imaturo, é um pedido maduro. A pessoa que está conectada com Deus no entrelaçamento verdadeiro, através da palavra, entendendo a vontade de Deus, ela não vai chegar a Deus, Deus, Pai, eu quero, agora que eu estou bem conectado contigo, eu quero, Senhor, 3 carros, eu quero um apartamento, eu quero morar num lugar de luxo, eu quero ter dinheiro para viajar, eu quero ter dinheiro para curtir a vida, eu quero ter aquilo que eu nunca tive, eu quero... Gente, isso aí vai gerar o quê? Conexão ou desconexão? Independência. Eu quero andar pelos lugares e as pessoas dizem, você está tão lindo. Eu quero virar assim, a pessoa dizer, cabeludo, entendeu? Então, gera desconexão, independência. Eu quero me sentir independente. Gente, isso é a cara de quem? Satanás. Busca independência e gera em nós esse engano. Busque a independência. Você tem que ter independência. Que negócio é esse de ficar dependendo de Deus? Entende? Aí a gente tem que tomar esse cuidado. Às vezes a pessoa pede o que vai gerar desconexão. Aí Deus não dá. Mas a igreja, a gente deveria ser próspero. Muitos estudiosos dizem que um dos profetas mais prósperos foi Jeremias, que foi lançado na sarjeta, que foi tripudiado, ficou passando fome, mas ele era tão conectado a Deus que ele não titubeou, ele ficou ali firme. Aí mostra que o tesouro de Deus na vida dele deu muito resultado. Então Jeremias era um homem bilionário. Por quê? Ele vivia do tesouro de Deus. Ele não vivia do luxo de uma cama, mas podia ser jogado numa cisterna que estava tudo bem. Podia passar fome, que estava tudo bem, porque ele já estava rico, bilionário do que é que Deus pode encher para a gente. Amém? Então entenda isso, por isso que às vezes a pessoa não entende. Deus chamou Ezequiel, vai lá, fala para o povo, que esse povo está muito teimoso, e eu vou tirar o que eles têm de precioso. Ezequiel pegou a palavra. Quando ele foi pregar, a mulher dele morreu. Deus tirou a mulher dele. E Ezequiel foi lá e pregou. Duríssima vida, mas você vê que esses profetas, eles tinham alguma riqueza, alguma percepção. João Batista, para estar gritando ali no deserto, tinha algo que eles enxergavam maior
que faziam a conexão com Deus. E aí eles não se desviavam para pedir o que gerava desconexão. Lembre que existem muitas Bíblias aí, né? Da prosperidade. Você tem, vai ficar rico, vai ficar pobre de rico. Aí corre atrás de dinheiro, desconecta. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tem que tomar cuidado. A riqueza é celestial. Se Deus quiser trazer prosperidade, vai trazer prosperidade material, mas a gente tem que ter maturidade para usar isso em prol da conexão. Não só nós, mas também dos outros. Amém? João 14, ele reforça isso, ó, a partir do versículo 23. Olha o que ele diz. Jesus respondeu: se alguém me amar, obedecerá a minha palavra. E o meu Pai o amará, e viremos a ele, e nele faremos morada. Pronto, já está rico, já está cheio, já está pleno. Por quê? O top está habitando ali. Pronto. Então está pleno, está suficiente, está aquela coisa ali, ó. E no 24 ele diz: quem não me ama, não obedece minhas palavras. Pronto. A palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, às vezes eu pergunto às pessoas, quando eu estou ministrando: você ama Deus? Amo. Prove. A pessoa: Marinho, tantos livramentos que Deus me deu. Eu estava uma vez assim, ele me livrou disso. Porta de emprego se abriu, prosperidade na minha vida. Olha, tanta coisa, tanta porta se abriu, que não tem como eu não amar Deus. Aí eu fiz uma pergunta, eu disse, eu fiz uma pergunta. Prove que você ama Deus. Eu não provei. Provou não. Você provou que Deus lhe ama, abrindo portas, dando livramento. Isso não é uma prova de que você ama Deus, não. Então, nunca pense que porque Deus lhe ajudou em muitas coisas, isso é uma prova do seu amor a Deus. De jeito nenhum. É uma prova do amor de Deus por nós. A prova de amor a Deus nossa só tem uma. Qual? Obediência à palavra. Não tem outra. Entendeu? Então, tem que ser por aí. Quer se conectar, obediência à palavra. Como eu vou obedecer a palavra de Deus, os mandamentos, se eu não leio e não entendo com profundidade? Provérbios capítulo 3, livro de Provérbios, para aprofundar esse entendimento. Provérbios capítulo 3, olha o que diz a palavra. A partir do versículo 5, olha o que ele diz. Confia no Senhor de todo o coração e não no teu próprio entendimento. A Bíblia falsa é essa aqui, ó. O próprio entendimento. Pelo meu próprio entendimento, eu acho que Deus vai fazer isso. Pronto. A palavra de Deus é assim, ó. A gente se conecta a Ele, entrelaçamento total com Deus. Busca isso através da obediência. E quando a gente faz essa conexão, a gente espera nele. E isso é fé. Aí ele move a nosso favor. Por quê? Porque estamos como um só. Amém? E aí derruba aquela, faz a tua parte. Vai lá, faz a tua parte. Depois eu ajudarei. Não. Tem que ter unidade. E aí a gente espera nele. Se ele disser, faça a sua parte, eu faço. Se ele disser, vá dormir em casa, daqui a pouco vão ligar para você com um emprego novo, ele faz. Amém? Mas a gente espera primeiro. Porque confia de todo o coração. E como é que eu posso confiar numa pessoa que eu não busco intimidade com ela? É difícil. Então precisa exercer isso. Reconhece-o, versículo 6, em todos os teus caminhos, e ele endireitará tuas veredas. Pronto. Então, todo o caminho, isso é uma prática. Deus, está certo isso que eu estou fazendo. Deus, está certo o que eu estou fazendo. Deus, como é que eu faria isso? Deus, como é que me ajuda aqui, Senhor? Aí vira, vai ter momento que você está conversando sozinho, e ele falando lá, e você vai ganhar intimidade. Versículo 7, não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme o Senhor
e desvia-te do mal. Desviar-se do mal para quê? Para não fazer conexão com o engano. Por exemplo, o pessoal já está pegando essa evolução quântica e já está botando na internet aí, ó. Você está sem dinheiro, está precisando, aí começa aquele discurso de identificação. Você se sente injustiçado? Você se acha que ganha menos que deveria? Você acha que as pessoas lhe perseguem no seu trabalho? Temos uma cirurgia quântica. Aí a pessoa paga, aí pela internet a pessoa vai fazer um processo quântico para fazer a pessoa enriquecer. E tem gente pagando caro por isso. Rapaz, eu queria. Aí, ali no meio, tem um bocado de engano. Era só perguntar. Uma vez uma pessoa veio me enganar com isso. Olha, estamos vendendo um filtro quântico de água mineral. Aliás, é uma capa quântica. Ela usa quântica para tirar a impureza da água. Aí o senhora, mostra aqui. Esse ímã aqui é ímã de geladeira. Os elementos químicos que estão aqui são tal, 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 tal. Eles não têm campo magnético suficiente nem para 10 centímetros dentro da água. Como é que ele vai organizar? Ela, hã? O quê? Vamos fazer o seguinte. Você me quebrou 50% eu e você. Vamos abrir uma sociedade? Você tem um discurso muito bom. A gente vai vender e sair afora. Oxe. Vê, quando eu a acochei, ela me pediu para ser sócio dela, para vender com ela. E ela não sabia explicar nada. Ou seja, já vem com o discurso pronto, é quântico. Aí pega um leigo, é mesmo, é. E essa água, quando a gente bebe, oxe, queda de cabelo, infidelidade conjugal, dor no estômago, dor na perna, dor nos ossos, aí vai dizendo tudo, cura, oxe, cura. E até quem teve câncer também. O marido vai embora de casa, ele volta, né? Para tudo. E os animais, oxe, dá para os cachorrinhos, vai viver um bocado de tempo. Aí a pessoa cai nessa, coitado, pela inocência. E quem vende não sabe, não. Já acochei muita gente, sabe. Entende? Decora um texto. Entende? Eu vi uma vez uma pessoa que foi vender filtro. Aí eu, conversei. Daqui a pouco ele, sem perceber, eu vi. Boa tarde. Bom dia. Tudo bem? Você pode me dar um copo com água? Aí estava escrito todas as perguntas. Que água ruim, viu? Aí estava escrito lá. Você pensa em ter um filtro novo? Veio o negócio tudo escrito. Tá? Aí existe isso, gente, engano. Aí a gente tem que estar conectado a Deus para não cair nas repercussões do engano e se desviar do foco, que é o nosso propósito com Deus. Então, desvia-te do mal e teme o Senhor. Isso te trará saúde ao corpo, vigor aos ossos. Versículo 9, Provérbios 3, 9. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Gente, conhecendo Deus, tendo essa intimidade, a gente vai se sentir como um só. Então, o dinheiro que você recebe, o bem que você tem, você vai dizer o quê? Isso aqui é para obra, isso aqui é para mim e para obra, para mim e para obra. Então a gente não vai ofertar, não vai dizimar, vendo-se. Não, estamos um só. Eu confio tanto em Deus que Ele vai suprir que eu não vou nem desconfiar. Investe na obra. Amém? É importante a gente ter essa percepção. A conexão com Deus faz a gente pegar os nossos bens, as nossas primícias e ofertar para a obra. E aí a gente precisa ter esse investimento no reino. A igreja precisa ser mantida, ela precisa de... Tem custo. É bom a pessoa sentar, mas tem gente que limpa a cadeira, tem gente que tem aluguel, tem pagamento de energia, telefone, água, internet. E aí? A gente tem que investir também. Mas não é assim. Toda vez tem que investir. Eu fui para uma igreja, era assim. É assim. Mas não por causa de troca, mas por causa da unicidade com Deus. Entende? É do Pai, então é do Filho. Eu e o Pai somos um. Então, vamos abrir a mente e o coração para isso. E ele diz, ó,
Assim teus celeiros se encherão com fartura e os teus lagares transbordarão de vinho, mas não como uma troca. Se eu der, vem, né? Não, aí não tem vínculo. Se eu der, vem. Não, é comércio. Comércio. Quem foi castigado porque trabalhava com Deus? Usando o interesse do comércio. Satanás. Destronado. Entende? Uma troca. Não, Deus se dá para nós o melhor. Então a gente dá para ele o melhor. Vamos ver 1 Tessalonicenses 5. Primeira Tessalonicenses 5, do verso 15. Olha o que ele diz, ó. Cuide para que ninguém retribua o mal com o mal. Se a gente retribuir o mal com o mal, a gente está fazendo entrelaçamento com quem? Com o mal. Não é com Deus. Por isso a gente tem que fugir dessa ideia. Então está escrito, ó. Mas seguir sempre o bem. Está vendo? Conexão com o bem. Uns para com os outros e para com todos. Alegrai-vos sempre. Orai sem cessar. Como o pastor Wilson disse há pouco, né? Alegre-se. Mas o tempo foi ruim, foi bom, não interessa, alegre-se. Sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Pronto. Seja agradecido. Eita, está chovendo, levei um banho, rapaz, está uma dificuldade de chegar. Graças a Deus, Senhor. Tu sabes todas as coisas, a gente não sabe. Continuando, ele diz no 19: não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, mas, examinando tudo, conservai o que é bom. 22, evitai tudo que é mal, e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então essas recomendações são muito importantes. Ó, evita tudo que é mal. Aí às vezes a gente cai no engano. Pede a Deus, pede ao Espírito Santo: Senhor, tudo que for mal, me alerte para eu evitar. Você vai ver que na hora vem aquele negócio: eita, não fala, eita, não fala. Entende? Aí vem o alerta. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Então, gente, essa parte, conexões, é super importante. Com quem eu vou me conectar? Com quem eu vou fazer entrelaçamento? 1 Coríntios 15, 33. Olha o que diz a palavra. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Então tem que tomar cuidado. Às vezes a gente se conecta e se derrete com pessoas que têm algumas coisas que nos atraem, e ali aquelas pessoas às vezes são do mal, e uma companhia dessa às vezes termina corrompendo o que a gente tem de bom. Isso aí é muito forte, principalmente com crianças. Aí a gente tem que tomar cuidado. Com adolescentes. Às vezes, seu filho anda com uma pessoa que não respeita os pais. Meu filho vem almoçar. Pera aí, mãe. A senhora só manda eu almoçar. Aí a criança vê. Filho, vem almoçar. Pera aí, mãe. Replica. Conexão, entrelaçamento com o que não presta. Os dois viram um. Tem que tomar cuidado com as influências. E essas influências também estão onde? Internet. Vários youtubers dizendo:
Você não precisa respeitar pai e mãe, não. Pai e mãe só bota para quebrar. Seu amigo é amigo da escola, aquele amigo que está ali. Mas seu pai, sua mãe, toda vez que você se ferra, eles botam você de castigo. Eles não prestam. A criança, um adolescente. Eita! Veja, eu falo muito isso. Quantos adolescentes hoje têm um pai que fala assim: eita, bom dia, tudo bom, Marinho? E a mãe fala assim: Marinho, tudo bom? E o filho fala assim: ô Marinho, tudo bem? Estava ontem em casa, pensei em você. Aí eu não sei o que houve com você. Mas ele aprendeu a falar assim como? Porque ele tem um sotaque diferente de todos da dentro da casa. Vai ver como é que o youtuber fala? Emaranhamento, entrelaçamento com aquilo ali. Gera prisão, viu? Por que que vários que são assim, são travados, não sabem correr? Pode ver, é um padrão. Gente, tem que tomar cuidado. Às vezes, o influenciador, está entrando na casa com portas abertas. O bichinho está ali, a bichinha está ali, o tempo todo no computador. Fica quietinha, é melhor do que ir para a rua. Bronca. Vistorie. Veja que conexão está entrando em cada membro da sua casa. Amém? Vamos vigiar isso. Então, má companhia, ou presencial, ou de longe, é bronca. E também é importante a gente tomar cuidado para não estar abrindo a boca para ficar criticando. Tá detonando. Sempre que a gente for falar, acusar, indicar um pecado, é importante que a gente se revista antes. Que a gente não esteja fazendo aquilo com meios de justiça própria. Para quê? Para que aquele pecado não caia sobre nós. Porque Deus não nos quer como acusadores. Amém? Acusador é outro. Então, quer ficar acusando é um entrelaçamento com o inimigo. Deus quer, na sua essência, ser conhecido. Quer que a gente entenda que Ele nos resgatou. Quer que nós sejamos imitadores dEle. E, acima de tudo, misericordiosos. Entender que o pecador está ali no engano. Eu falei aqui da má companhia, certo? Mas é se a gente entrar no estado passivo. Fique vendo aqui, meu filho, esse influencer falar. Ele mete o pau em tudo da igreja, mas deixe. Entrar de forma passiva. A gente tem que entrar de forma ativa. Olha, você não vai ver o que ele está falando, mas vamos orar por ele. Entendeu? Vamos fazer uma desconexão da história da vida dele com o mal e conectá-la com os planos de Deus para a vida dessa pessoa. Porque essa pessoa tem talento de comunicar, de convencer, persuadir, de trazer as pessoas, mas às vezes para o caminho errado. Aí a gente pode entrar de forma ativa, não de forma passiva, desguarnecido. Porque, se formos ver lá, Mateus capítulo 7, olha o que a palavra diz. Mateus 7, 12. Muitas vezes eu vejo filhos irados com os pais, porque os pais não permitiram determinadas coisas. Aí eu digo, ou irado com alguém, você gostaria de... Aí eles deixam a pessoa para lá, cortam relações, se afastam. Aí... Se aquela pessoa fosse você, você gostaria de ser rejeitado, abandonado? Não. Ou gostaria de ser acolhido? Acolhido. Então faça o mesmo. Então isso é importante, porque se não for assim, a gente vai agir mal com mal, sintonia com o inimigo. Vê o que a palavra diz. Mateus 7, 12. Portanto, tudo que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles. Porque esta é a lei
e os profetas. Então a gente tem que agir com os outros, mesmo sem gostar. Senhor, me ajuda a me conectar contigo, para eu agir com essa pessoa da forma que eu gostaria que agissem comigo. No início é difícil, aí depois vira uma prática, a gente vira mestre nisso. Aí hoje, por exemplo, tem algumas situações que antigamente me feriam muito. Meu Deus, me ajuda, mesmo sendo ferido, a ajudar essa pessoa. Aí aquela área já foi tratada por Deus. Aí, para mim, já virou brincadeira. A pessoa bota para quebrar em mim, eu continuo insistindo. Daqui a pouco você vê a pessoa quebrantada. O senhor não desiste de mim, né? Antes, eu não desisto não, mas por dentro estava doído. Agora não. Por quê? Quem é o supridor? Deus. Aí naquela área, Deus entrou como supridor. Então eu não fico mais naquela área dependendo do retorno que a pessoa vai dar. Aí quando a gente faz esse entrelaçamento com Deus, fica nesse nível, a coisa melhor. E a palavra diz, né? Vamos ver Gálatas 6, 7. Por que, Marinho, tem que fazer isso? Por quê? Veja, nós não estamos aqui falando para você se sentir numa zona de conforto como se tivesse sendo bajulado para acreditar. Não, gente, não é assim não. A palavra ela não tem que ser bilu, 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 por favor, acredita no que eu estou dizendo, vai, eu preciso que no final você me aplauda. Não. Isso aqui é um direcionamento que Deus dá para que a gente tema Deus. Porque se não for assim, a gente está ferrado. Não é assim, olha, a palavra fala isso, e aí, você quer ou não? Eu não, é muito difícil, o que ele fala é muito difícil, eu não me sinto preparado ainda. Só tem dois caminhos, ou vai, ou é outro caminho que ninguém quer saber o nome dele. Amém? Então a gente tem que querer. Eu quero isso, eu tomo posse, mesmo que eu não tenha preparação, mas me ajuda a me sintonizar contigo. Por quê? Vê, Gálatas 6, 7. Não vos enganeis. Deus não se deixa zombar. Portanto, tudo que o homem semear, isso também colherá. Então, se a pessoa disser, por exemplo, estou falando isso aqui, aí estude, aí o adolescente, o jovem, sei lá, eu não gosto de estudar, se Deus quiser, ele me muda, eu tenho preguiça, eu não consigo. Aí junta com o outro e vai seguir a falsa Bíblia. Almeida, sem correção, infiel. Tu não tem dificuldade? Tenho. Tu não tem preguiça de estudar? Tenho. Tem 5 que tem? Tem. Então isso é uma verdade bíblica. É uma dificuldade, não conseguiu. Zona de conforto. Mentira. Vai levar uma lapada por causa dessa posição que entra em desacordo com a vontade de Deus, para depois não dizer, eu vou para a igreja, eu faço uma coisa boa, faço isso, me apresento, e essa parte eu não trabalho, porque eu já compensei, já fiz tanta coisa boa. Gente, eu estou dizendo isso a vocês de coração. Eu já fui vítima desse engano. Pregava, montava a palavra, ensinava, ministrava, ia ali, ajudava, orientava, cara super ocupado, várias pessoas dizendo, homem de Deus, viu, sua vida é linda. E aí, em algumas áreas, eu já estava com tantos pontos positivos marcados, que eu poderia dizer, essa área aqui, eu posso relaxar, porque eu posso confiar no Senhor. Eita! E terminei seguindo Almeida,
sem correção infiel. Aqui eu posso relaxar. Porque eu já fiz tanta coisa boa que não é possível que Deus aqui não me empurre. Lapada. Cada areazinha onde eu relaxei. Pedi perdão a Deus, mas eu vi aquilo para aprender a temer. Aprender a respeitar essa palavra. Jesus disse, nenhum tio passa. Então não pense assim, como eu faço isso, eu faço. Então, esse restinho aqui eu não preciso. Deus, vê se na palavra diz, semi-imitador. Sejam quase imitadores. Quase como Cristo. Não. É buscar essa inteireza. Amém? Então o propósito é mais profundo. Então a gente tem que ver as áreas que a gente precisa desenvolver e as áreas que a gente não está caminhando. E chegar para Deus. Deus, me ajude aqui, porque eu quero ser como o Senhor. Não quase como. Não quase parecidinho. E outra, cuidado. Quando você for quase parecidinho, vai aparecer um bocado de gente que também é quase parecidinho e dizer, só isso aí já é muito para o reino, viu? Não passe desse nível não, sua vida é linda. Porque se você passar, você vai me levar a ter que mudar de vida. Eu tenho que dizer que isso que você faz já é muito bom. Cuidado. Quem tem que estar direcionando como deve ser nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Amém? E aí, na essência, é isso que Deus quer. Para fechar, eu queria ver 2 Coríntios. Vamos lá para 2 Coríntios. Então, gente, as coisas já estão chegando nas suas limitações, viu? Às vezes, a pregação, o estudo da palavra. Uma vez eu fui dar um estudo de palavra. Um bocado de pessoa disse, professor, você pode me dar um estudo de palavra para a gente? A gente está querendo. Eu dou, bora. Quando é que vai ser? Domingo. Pronto. Então como é que fica? Eu disse, olha, eu dou estudo se vocês quiserem. Agora o estudo é profundo. Querem ou não. Agora é nas condições. É sacrificial. Bora. Você pode trazer seu lanche, mas o estudo é de 8h30 até 4 da tarde, sem intervalo. Você pode sair para ir ao banheiro, beber água à vontade. Que coisa linda. Todos disseram, topamos. Teve um que trouxe a filhinha de 4 anos. Vê que coisa linda. Ela dormia. Calma, filha. Ela, pai, eu tô com fome. Toma aqui essa madeirazinha. Toma aqui, com o seu lanchinho aqui. Marinho, pode continuar. E, dando ali, ó. E, entende? Então isso aqui é profundo. Negócio de, eu só gosto de ler a palavra 20 minutos, meia hora. É muito complexo. Tem que ser o nosso tesouro. 2 Coríntios, capítulo 12. Olha o que ele diz a partir do versículo 7. Vê, isso era Paulo se ferrando, cheio de maturidade, tendo recebido revelações profundíssimas que ele não tinha condições nem de falar, de tão profundo que era. Veja o estado de riqueza em que Paulo se sentia. Até mesmo sobre estas extraordinárias revelações. Aí vamos lá. Portanto, para que eu não me tornasse arrogante, porque recebeu essas revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Algumas versões dizem me esbofetear. Para que eu não me tornasse arrogante. Veja a providência de Deus. Rapaz, porque o cara podia fazer isso. Ó. Bicho, essa revelação aqui, hein? Ninguém recebeu. Vê se Pedro, vê se João, ninguém, só eu, Paulão. Entende? E aí, ó, podia gerar uma arrogância. Aí Deus, demôniozinho, vai lá, fica dando lapada nele. Pá. Entende? Aí, ó, pedi ao Senhor 3 vezes que o tirasse de mim. Senhor, tira ele de mim. Senhor, tira ele de mim. Tome lapada. Senhor, tira ele de mim. 3 vezes. E aí Jesus responde, mas ele me disse, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso,
de muito boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Está vendo? Então, ali, ele estava se sentindo o quê? Rico. Porque ele sabia que tinha essa fraqueza da arrogância. Deus mandou uma providência. E porque estava conectado a Deus, ele viu que isso foi um ato de bondade. E aí ele entendeu: a minha graça te basta. Então, às vezes a gente diz: Senhor, está faltando carro, está faltando renda, está faltando comida, está faltando um emprego bom, uma casa de um luxo, Senhor, está faltando uma... E aí, às vezes a gente pede algo para gerar desencaminhamento, independência. E aqui Paulo se contentou. Ele não está longe não, ele está perto. O bichinho estava dando lapada de bofetada em Paulo e Jesus estava perto. Mas a conexão era com quem? Com Deus. Era com Deus através de Cristo. E é isso que a gente precisa. Às vezes a gente pede a Deus aquilo que a gente acha que é o que a gente precisa. E não pede a Deus o que Ele acha que é necessário para nós. A gente pensa que quando dá o dízimo, vai abrir o tesouro, você vai ficar... É a janela do céu que vai abrir, tesouro celestial. Você vai abrir a porta do céu para fazer conexão com Deus. Isso que a palavra diz. Então, ali é a riqueza magna, que é a bênção liberada do céu, para você ter conexão independente da distância. E isso é que é um tesouro maravilhoso. Mas veja, pode ver, pegue qualquer um no reino de Deus, que um dia pediu dinheiro, pediu riqueza, pediu estabilidade, prosperidade, e manteve isso até o fim da vida. Pegue um exemplo, meio. Pega aí na televisão, bota na internet. Tem. Depois lapada. Eu agora estou precisando de... Por quê? Porque Deus quer conexão com Ele. Através do Espírito, através do conhecimento dEle, da palavra, o tesouro real, que é um tesouro que nos dá um suprimento. E a gente não fica dependendo de retorno da terra. Amém? Então, se essa palavra tocou o seu coração, vamos orar para que Deus abra portal de entendimento em nossa vida, para que a gente possa usufruir disso conscientemente, desse entrelaçamento com as coisas de Deus, através da prova de amor, através da obediência aos mandamentos. Vamos orar? Senhor Deus, eis aqui o teu povo, debaixo de chuva. Eis aqueles que vieram. Eis o teu povo que nos acompanha pela internet. Eis o teu povo nas outras igrejas. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos toda base que nos gera travamento em relação a estabelecer essa conexão contigo, seja destruída em nome de Jesus. Através do Espírito Santo que habita em nós, que esse desejo de se conectar contigo, de se sentir suprido ou suprida, porque tu habitas em nós, perceber que esse é o maior tesouro aqui na terra, perceber o grandioso que nós recebemos com a entrega de Cristo, percebermos que ainda o que falta é pouco e o que recebemos é muito. Abre os nossos olhos para nós entendermos como somos ricos, como somos milionários, bilionários, trilionários, por estarmos em entrelaçamento contigo, através do sacrifício de Jesus, através de uma presença do Espírito Santo em nós, nos orientando, que percebamos o valor do teu amor, que aprofundemos o conhecimento sobre ti na palavra, para que possamos desfrutar da riqueza desse relacionamento.
para que possamos nos afinar contigo, assim como Cristo é, para que possamos ter o desejo e consigamos realizar a prática de ser imitadores do Senhor, andando como Cristo andou. Muda a realidade da nossa vida, Senhor. Muda os apegos terrenos, que são ganchos que nos tiram do foco do verdadeiro tesouro celestial. Senhor, que nós possamos investir no reino, que nós possamos pegar as nossas primícias e investir na obra, para que teu reino expanda, porque é o reino do nosso Pai que nos ama, daquele que optou por ser um conosco. Tira de nós, Senhor, toda mesquinhez, todo engano em relação a dividir o que temos conosco, que isso seja uma prova de amor a ti, obedecendo aos teus mandamentos, amando a ti em primeiro lugar e ao próximo como a nós mesmos. Limpa-nos, limpa toda base de engano em nossa mente e nosso coração. Seja banida em nome de Jesus. O sangue de Jesus lave, e a presença do Espírito Santo abra em nós, multiplique o desejo de aprender e de receber mais e mais revelações do alto, para que possamos estar cada vez mais entrelaçados a ti. Nós te agradecemos antes de ver o resultado, porque sabemos que estamos orando a um Deus que é fiel e nos ouve e nos ama, independente da distância. Amém, Senhor.